Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cultura aqui da Focus NFE. A nossa cultura é algo muito importante, muito forte aqui, tanto que no nosso processo de contratação a gente pode estar com o melhor currículo, melhor pessoa do mundo para aquela vaga que está aberta e a gente não contrata se não tiver fit com a cultura. Isso é algo que vem desde o começo, quando fundei a empresa, e depois quando isso ficou ainda mais forte quando o Egon se tornou sócio. E nas nossas conversas para criar a empresa, recriar a empresa, a gente falou muito mais sobre a cultura e a forma de trabalhar do que qualquer outra estratégia ou pensamento ali sobre o produto ou sobre a empresa em si. Então, eu acho que é interessante, a gente tem a cultura toda escrita, todos os colaboradores, um dos primeiros contatos que ele tem com a empresa é a apresentação dessa cultura, e a gente foca bastante nisso. Então, acho que é legal trazer aqui quais são os pontos dessa nossa cultura. O primeiro ponto são os clientes. A gente destoa um pouquinho do mercado, tem aquela famosa frase, o cliente sempre tem razão. A gente destoa um pouquinho porque o nosso foco não é exatamente no cliente em si. É claro que o cliente é importante, é claro que a gente tem que escutar o cliente, mas o nosso foco está na dor do cliente. Qual é a dor que a gente resolve? A gente não está focado no cliente em si, como eu já falei, a gente não está focado na nossa solução atual, mas a gente está com foco na dor. A gente tenta entender que dor é essa, por que o cliente precisa de nós, qual é essa dor, esse problema que a gente está resolvendo. E aí, tendo esse foco, fica mais fácil em pensar no produto, em como atender o cliente, em como cobrar, em todos os processos da empresa. Quando a gente tem o foco nessa dor, tudo fica mais claro. O segundo ponto da nossa cultura é com relação ao produto. A gente não enxerga o produto como sendo software que a gente entrega, as APIs, a documentação. Para nós aqui na empresa, tudo é o produto, e o produto é tudo. Então, desde o primeiro contato do cliente com o nosso site, por exemplo, se você entrar no nosso site, você vai ver que ali tem uma transparência total. Ali estão nossos preços, ali estão alguns cases, é tudo aberto, a nossa documentação é aberta, está tudo lá. Porque a gente entende que o primeiro contato do cliente, que geralmente acontece pelo nosso site, ele já está em contato com o nosso produto. Ele pode olhar aquilo, não fazer sentido e ir embora, mas ele já teve contato com o nosso produto. O atendimento inicial ali do comercial faz parte do produto. Aqui na empresa a gente tem o comercial e o marketing juntos, que é para a gente estar falando a mesma língua sempre. A gente não vai fazer uma propaganda de uma forma e aí o comercial fala outra coisa. Então, tudo é um produto só. O atendimento ao cliente, o nosso Customer Success e o suporte, muitas vezes eles estão participando da reunião do marketing e vendas. Alguém do marketing e vendas está sempre participando da reunião de engenharia. Então, por quê? Porque a gente entende que toda a experiência do cliente, até o momento em que ele vai cancelar por qualquer motivo, ele está tendo a experiência do produto. Então, tudo é o produto aqui na empresa. O terceiro ponto da nossa cultura, e que está muito ligado à questão do produto, é a questão da equipe. É claro que a gente se divide em pessoas com habilidades e conhecimentos específicos. A gente tem engenharia, tem atendimento ao cliente, tem marketing e vendas, mas a gente entende que nós somos um time só. Em última instância, somos um time só. Então, não é incomum ver aqui um exemplo. Muitos Cefas estão fora do ar e 2 pessoas do suporte ao cliente estão de férias e, enfim, sobrecarregou o suporte. Não é incomum ver o pessoal do time de engenharia vindo ajudar o pessoal do suporte a dar o suporte. Não é incomum também a gente ver o suporte por alguma deficiência temporária do nosso produto, segurando as pontas e fazendo comandos manuais para segurar, para não pressionar o pessoal de engenharia. A gente vê o pessoal de vendas não fazendo vendas
por saber que aquele cliente não tem um fit grande com o produto, ele não precisa exatamente do que a gente vende, e ele sabe que ele pode até bater aquela venda e bater alguma meta, mas ele sabe que o suporte ao usuário vai sofrer ali na frente com aquele cliente, se ele trouxer para dentro. Também algo que não é incomum aqui na empresa, o pessoal de engenharia, de repente lançar uma funcionalidade e falar, eu vi na última reunião de suporte que vocês estavam sofrendo com isso aqui, melhorei o painel interno com essa opção aqui, ou até para o pessoal de vendas. Então, é um time só que pensa no todo e não só nas suas métricas. O quarto item da nossa cultura é a produtividade. Como que a gente encara a produtividade? Primeiro, aqui na Fox NFE você nunca vai ver uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Nós não somos fanáticos por reuniões. A gente entende que as pessoas têm que trabalhar, fazer o seu trabalho, produzir, e muitos assuntos podem ser resolvidos com um simples e-mail. Então, aqui a gente trabalha 8 horas por dia, ponto. Não tem hora extra, não tem aquela loucura de vai lançar release, trabalha fim de semana, pede pizza, trabalha até de madrugada. Não. A gente espera que todo mundo goste de trabalhar aqui, mas nas 8 horas por dia. Depois vai para sua casa, para suas famílias, e que todo mundo tem que ter uma vida, né, fora da empresa. Então essa loucura que a gente vê em startups e Vale do Silício, dorme no escritório, trabalha muitas horas, a gente não vê por aqui. A gente se comunica de forma eficiente, não fica um dando tapinha nas costas, pode me ajudar aqui nisso, pode me ajudar naquilo, nem no chat. A gente prioriza comunicação por e-mail, que é uma comunicação mais assertiva e que a outra pessoa pode responder no tempo dela. Então, o resumo disso é que aqui a gente respeita o tempo das pessoas, tanto o tempo que ela está na empresa, não sendo interrompida toda hora e não tendo uma reunião atrás da outra, quanto o tempo que ela não está na empresa, né? Trabalhando 8 horas, deu 6 horas, vai todo mundo para casa e volta para suas famílias e amanhã chega feliz para o trabalho. O quinto item da nossa cultura está muito relacionado ao quarto, mas ele é tão importante que a gente criou um item separado para isso, que é no tocante à comunicação entre as pessoas. Aqui a gente prefere o e-mail, a gente adora o e-mail aqui. Por quê? Primeiro que o e-mail é uma comunicação assíncrona, né? Nem todos os assuntos precisam ser respondidos na hora. E o e-mail, a pessoa que vai receber, ela tem os horários dela, ela está concentrada num código, ou num atendimento, ou numa venda, vai ter meia hora de tempo livre, vai ler seus e-mails. Então a pessoa que recebe a demanda, ela recebe mais tranquila. E outra racionalização sobre o e-mail é que quando você vai escrever um e-mail, você pensa mais no que você vai escrever. É como se você tivesse só uma chance de falar o que você tem que falar, ou perguntar o que você tem que perguntar. Então você cria a tua mensagem de forma mais concentrada e mais completa, né? Quem nunca viu no chat um oi? Aí a pessoa que recebeu o oi já para o que estava fazendo. Essa pessoa quer falar comigo. Tudo bem? Tô com um problema. E aí vai falando no chat aos poucos, porque sabe que a outra pessoa está lá, já vai responder, já vai interagir, só que nisso você capturou a concentração da pessoa do lado de lá. Então a gente acredita que o e-mail é a melhor forma de comunicação. É claro que a gente tem chat interno para urgências, mas aqui a gente prefere a comunicação por e-mail. O sexto item da nossa cultura é a gente chama de cenário completo e expectativas. E também está relacionado com a comunicação e com a produtividade. Então, quando a gente vai mandar um e-mail ou até um chat sobre algum assunto, a gente já tenta mandar o cenário completo, né? Então, vamos imaginar que alguém do suporte quer tirar uma dúvida com alguém da engenharia. Olha, por favor, me ajuda, o caso é esse aqui, o cliente é esse aqui, a mensagem de erro é essa aqui, eu já tentei isso e aquilo e não estou conseguindo. Completude, cenário completo. Se você puder me responder até amanhã, meio-dia, expectativa. Eu consigo retornar o cliente dentro do nosso SLA. Então, a gente tenta ao máximo ter essa comunicação completa já na primeira mensagem, porque também vai economizar tempo das pessoas, vai melhorar a produtividade e não vai ficar aquela angústia ou aquela frustração de receber uma demanda, oi, estou com um erro aqui e dá essa mensagem.
mas quem que é o cliente para eu poder entrar e dar uma olhada? E o que ele estava tentando fazer? Então, a gente tenta ser completo e enunciar o que eu espero de você, né? Se eu mando uma mensagem para alguém do suporte pedindo uma ação, rodar um script ou fazer algo específico, eu já digo para quando que eu preciso, o que eu estou fazendo, né? Qual vai ser o resultado daquilo. É interessante que a outra pessoa entenda o todo para ela poder me ajudar também da melhor forma possível. E aí, isso geralmente acaba acontecendo eu mando um e-mail pedindo algo, essa pessoa responde, problema resolvido. Do que ficar aquele bate e volta de mensagens, porque eu não fui completo e não disse minhas expectativas desde o início. O 7º ponto da nossa cultura diz respeito aos nossos fornecedores estratégicos, aqueles que operam partes estratégicas do nosso negócio. Com eles, a gente tenta garantir que eles entendem, concordam e abraçam a nossa estratégia. Então, eles entendem o que a gente faz, como a gente faz, eles entendem quem é o nosso cliente ideal, eles entendem qual é a dor do nosso cliente ideal. Lembra o primeiro item, que o nosso foco é na dor. Então, eles entendem tudo isso e só assim eles podem fornecer o melhor trabalho possível, né? Para dar um exemplo aqui, nós temos alguns redatores externos que escrevem para o nosso blog. E enquanto eles não entendem muito bem qual é o nosso cliente ideal, qual é a nossa estratégia, o que a gente faz profundamente, a gente não contrata, né? Ou a gente contrata e aí treina eles nesse ponto antes deles começarem a fornecer o serviço para nós. Isso para nós é muito importante. Bom, nossa empresa tem uma base muito tecnológica, né? E o 8º item da nossa cultura tem bastante relação com isso. Tudo aqui na empresa é procedimentado, né? Nós temos uma wiki interna com os mais diversos processos, desde os mais simples até os mais complexos, está tudo escrito. Que como desenvolvedores e pessoas muito técnicas, nós detestamos as repetições. Se uma pessoa teve que perguntar para outra como que faz algo, aquilo foi uma repetição desnecessária. Então, a gente procura ter tudo escrito em processos claros e repetíveis, né? Então, se entra uma pessoa nova no setor de vendas e não sabe como dar o score para um lead, é claro que ela pode passar por um treinamento, por um acompanhamento inicial, mas se depois ela tem dúvida com relação àquilo, aquilo está escrito em algum lugar. Processo de ativação, desativação de cliente, enfim, os mais diversos processos estão segmentados por áreas e estão escritos, né? Então, é um grande manual da empresa que a gente tem escrito na nossa wiki. E isso é tão importante para nós que está na nossa cultura. O 9º e último, mas não menos importante item da nossa cultura é com relação às pessoas, né? Assim como a gente se preocupa com a dor do nosso cliente, com a solução, com o produto, a gente se preocupa muito com o bem-estar das pessoas que estão na empresa. Então aqui a gente tem processos de one-on-one, quando necessário, feedbacks e reconhecimentos, sempre buscando o crescimento das pessoas. E nós temos aqui um programa chamado PDP, que é o Programa de Desenvolvimento Pessoal. Uma pessoa muito habilidosa com pessoas externa à empresa atende todos os colaboradores da Focus nas suas demandas até pessoais, de vida, as suas angústias, seus problemas, né, visando que a pessoa tenha uma vida boa. É claro que tendo uma vida boa, ela vai ter uma produtividade melhor na empresa, mas o foco é realmente que ela tenha uma vida melhor, uma vida boa, mais tranquila, e que traga os seus problemas. Isso é sob demanda, as pessoas podem agendar a hora que quiserem com essa pessoa externa. Então, isso para nós é muito importante. O bem-estar das pessoas dentro da empresa é fundamental.